Oi, gente, essa é a nossa segunda aula de geometria espacial e o nosso assunto hoje é o poliedro. O que são os poliedros, gente? Poliedros, eles são sólidos fechados formados por faces planas, tá? Então, a gente vai ter os elementos aqui do nosso poliedro, que são os seguintes: o vértice, que são esses pontinhos aí de encontro, tá vendo, ó? São pontos. As arestas, que são os segmentos de reta, né? E as faces planas, que são polígonos. Nesse exemplo aqui que eu peguei um cubo, né? As faces são quadradas, mas pode ser qualquer tipo de polígono. E esses polígonos, eles vão fechar o sólido, né? Não vai ficar aberto, tipo um recipiente, assim. Vai ser tudo fechadinho, como se fosse um objeto que não dá para você entrar dentro dele, tá? Por exemplo, qual que é a quantidade de faces, vértices e arestas do cubo? Né? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. As faces, que são os quadrados que formam o cubo aqui, ó. Observando aqui a figura, né? Mesmo se você não souber desenhar, tem problema não, gente. Você vai usar a imaginação para você tentar visualizar esses sólidos para você saber analisar essas coisas, tá? Mesmo que não saiba fazer o desenho. As faces, que são os quadrados, olha só, um quadrado em cima, um aqui embaixo e 4 na lateral. Então, são 6 faces. Os vértices, ó, 4 aqui em cima, 4 lá embaixo, 8 vértices. E as arestas, ó, 4 aqui em cima, 4 aqui na lateral e 4 lá embaixo, 12. Depois a gente vai ver que esses números aqui, eles têm uma relação entre eles, tá? Outro exemplo, um prisma pentagonal, qual a quantidade, né, de faces, vértices e arestas. Nós vamos estudar também detalhadamente, né, o que são esses objetos, né, o prisma, a pirâmide, os tipos de poliedros. O prisma, gente, esse caso aqui eu coloquei a figura, né, ele tem essas duas faces paralelas, né, como é um prisma pentagonal, são pentágonos, e aqui são 5 retângulos, tá? Então eu tenho 7 faces, né, ó, 2 pentágonos e 5 retângulos. Os vértices, olha, 5 em cima e 5 aqui embaixo, então são 10 vértices. E as arestas, 5 aqui do pentágono de cima, 5 aqui em pezinho, né? E 5 lá embaixo. Então vão dar 15 arestas, né? Beleza? Analisar os elementos aí. Outra coisa importante, costuma cair sempre no Enem, é a planificação. O que é a ideia da planificação? É como se fosse um molde para você fazer esse objeto aqui num papel, numa cartolina. Se eu quiser fazer uma caixinha de papelão assim, ó, na forma de prisma pentagonal regular, o que eu iria desenhar no meu papel para eu dobrar e montar isso aqui, entendeu? Então você vai imaginar na sua cabeça você dobrando esse papelzinho aqui, ó. Dobrando essa tampinha, dobrando essa base aqui embaixo, né? Não existe uma única planificação para cada sólido, né? Tem mais de um jeito de planificar. Você vai analisar se na hora que você dobrar vai formar aquele sólido que você precisa, beleza? Então aqui peguei o exemplo também de uma pirâmide quadrangular regular, né? Uma pirâmide de base quadrada e a planificação dela. Outro exemplo de planificação aqui, ó, que eu achei bem legal, né? Que é esse GIF, olha, que é o do dodecaedro. O dodecaedro, ele tem 12 pentágonos, as faces, tá vendo? Olha que bacana. Esse aqui também a gente vai ver com mais detalhe, esse tipo de poliedro, certinho? Pode aparecer aí, né, gente, nas questões, a expressão ângulo diédrico. É o ângulo entre dois planos, né, ó. Às vezes pergunta, né, sobre o ângulo entre as faces do poliedro, né. É a ideia de ângulo, só que em vez de ser formado por duas semirretas, né, igual a gente viu em geometria plana, é um ângulo, né, a ideia estendida para a geometria espacial, que é formada entre dois planos. Então pode aparecer essa expressão ângulo diédrico ou apenas diedro, tá? Os poliedros a gente pode classificar em convexo e não convexo. Olha a diferença aqui, eu peguei dois exemplos que dá para você visualizar bem. No poliedro não convexo, olha, eu peguei dois pontos A e o ponto D. Na hora que eu uni esses dois pontos aqui das faces, tá vendo? Apareceu um segmento aqui de fora do poliedro, tá vendo? Ele tem um buraquinho aqui, ó, né? Como se fosse um degrauzinho aqui, tá vendo, ó? Então, quando isso acontece, ele é não convexo. Agora, o convexo, quaisquer dois pontos que você pegar das faces, né? E traçar um segmento, ele vai ficar dentro do poliedro, tá vendo? Ok? Esses aqui são muito importantes, gente, esses poliedros de Platão regulares aqui, porque eles costumam cair muito nas questões, tá? Então, o primeiro deles, ó, é o tetraedro regular, né? Como é que é um tetraedro? É o primeiro aqui da figura, ó.
ele tem 4 faces e todas elas são triângulos equiláteros, né? Esses poliedros aqui, eles são formados por faces, que são polígonos regulares, e todas as faces são iguais, tá? O segundo aqui, que é o hexaedro regular, é o cubo, né? Então, ele é formado por 6 faces, que são quadrados, que nós já vimos. Esse terceiro aqui, ó, é o octaedro regular. Ele tem 8 faces e todas elas são triângulos equiláteros. Esse aqui que a gente viu o exemplo da planificação, né, é o dodecaedro regular. Ele é formado por 12 faces, todas elas são pentágonos regulares. E o último aqui, que é o icosaedro regular, ele é formado por 12 faces, ou por 20 faces, eu esqueci de colocar aqui. Ele é formado por 20 faces, que são triângulos equiláteros, tá vendo, ó? Então, na verdade, o mais comum aqui são os triângulos equiláteros, né, ó? Que é o tetraedro, o octaedro e o icosaedro. Todos são triângulos. O cubo é quadrado, né, as faces, e o dodecaedro é pentágono, que é o mais diferente, assim. Tranquilo? Então, esses aqui vai ser necessário guardar, né, você saber cada um deles, né, você conhecer como é que são as faces, a quantidade, porque na questão vai vir só o nome, tá? Então, essa parte é importante você saber identificar. Então, vou memorizar esses aqui, gente. Aqui estão eles, né, ó, nos GIFs, pra gente ver também melhor. Olha que bacana, que bonitinho os nossos poliedros girando. Achei muito legal isso aqui. E agora vamos ver um exemplo de uma questão sobre poliedro, né? Considere um objeto de madeira em forma de tetraedro regular. Então, é esse que nós acabamos de ver, o tetraedro regular. Se fizermos cortes planos próximos de cada vértice, retirando as pontinhas, quantas faces terá o sólido obtido? Então, coloquei o tetraedro regular aqui. Se a questão não tiver figura, né, você não souber desenhar, use a imaginação. O que eu vou fazer? Eu vou cortar as pontinhas aqui, ó, como se fosse um objeto, que eu venho aqui, ó, corto, tá vendo, ó? E aqui eu vou cortar, vai ficar um corte na forma de triângulo, concordam? Na hora que eu cortar essas pontinhas, olha só. Cada vértice, então, gente, vai originar uma nova face, que vai ser um triângulo, não vai? Quando eu corto, vai ficar plano. Então, onde tinha vértice, vai virar face. Ele já tinha 4 faces, não é? Ele já tinha 4. E eu vou acrescentar mais 4, tá vendo? Mais 4 cortes aqui que vão virar triângulos, novas faces. Então, meu sólido, que não vai ser mais um tetraedro, né? Vai ter 8 faces, certinho? Todas triangulares, né? Mas não serão necessariamente todas iguais. Essa parte aqui é muito importante, que é a relação de Euler. É uma relação entre o número de vértices, o número de faces e o número de arestas, né? Dos poliedros convexos. Funciona para quase todos os poliedros, né? A gente pode guardar ela desse jeito aqui, V menos A mais F igual a 2. Eu prefiro essa maneira para memorizar. E tem gente que prefere essa, V mais F igual a A mais 2. Você escolhe o que você achar mais fácil, né? Dá na mesma, para você memorizar a fórmula aqui de Euler, tá? E aí, com essa fórmula, a gente consegue descobrir a quantidade de vértices, ou de arestas, ou de faces, né? Dependendo do que você tiver na sua questão aí. É bem tranquilo de usar. Vamos ver um exemplo aqui. Um poliedro convexo possui 6 faces triangulares e uma face hexagonal. Quantas são as arestas e os vértices? Para a gente calcular primeiro as arestas, gente, se a gente conhece a quantidade e o tipo de face, é bem simples. Olha só, eu tenho 6 faces triangulares, então vou multiplicar o 6 pela quantidade de lados do triângulo. O triângulo é um polígono de 3 lados. E uma face hexagonal, que é um polígono de 6 lados. Por quê? Na hora que eu unir essas faces, eu preciso juntar duas faces, né, duas arestas, perdão, gente, dois lados dos polígonos para fazer uma aresta. Então, quando eu vou unir as duas faces, eu vou pegar dois polígonos, é como se eu estivesse montando mesmo de papel. Imagina você pegando dois triângulos, por exemplo. Na hora que você unir os lados desses dois triângulos, né, ó, então vamos supor que você tem aqui os dois triangulinhos, ó. Na hora que você vai juntar aqui, ó, passar essa colinha aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, eu tinha dois lados que vão juntar para fazer uma aresta só, concorda? Então, eu vou ter uma aresta que veio de dois lados que foram colados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar o total de lados dos meus polígonos, que vão se transformar em faces, e divido por 2, entendeu? Então, vai ficar assim, ó. As arestas, nossa, eu rabisquei bem onde estava, né? As arestas. Ai, gente.
Eu vou fazer 6 faces triangulares, então é 6 vezes 3, mais um hexágono, ó, 1 vezes 6, e divido por 2. Eu vou ter 12 arestas, beleza? Depois, para calcular a quantidade de vértices, a gente vai jogar na fórmula de Euler. V menos A mais F igual a 2, ó. Aí o V eu não tenho, o A, que são as arestas, eu já calculei, que são 12, e as faces são 7, né, ó, 6 aqui mais uma. Aí eu vou calcular o V aqui nessa equação, tranquilo? Vamos ver mais um exemplo, ó. Um poliedro possui 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. Se a gente fizer esse poliedro, né, no material, tipo na lona, no couro aqui, ó, vai virar uma bolinha de futebol, né? Aquela bolinha tradicional. Na verdade, ela é um poliedro, porque ela é costurada, tá vendo, ó? Pedacinhos planos, né? Mas como é um pedaço plano, maleável, né, ela vai ficar redonda. Mas no fundo é um poliedro, olha só, né? Hexágonos e pentágonos. Então vamos ver, esse poliedro, quantas arestas e vértices? Então é o mesmo raciocínio. Vamos pegar o total de lados dos polígonos, que vão se transformar em faces, e vamos dividir por 2. Como são 12 pentágonos, eu vou fazer 12 vezes 5, beleza? E 20 hexágonos, 20 vezes 6. Então tá aqui, ó, as arestas, olha lá, ó. 12 vezes 5 mais 20 vezes 6, depois divido por 2, por causa da junção, olha lá, ó. Eu tenho que juntar, por exemplo, o lado de um pentágono aqui, ó, com o lado de um hexágono, ó, para fazer uma aresta, tá vendo, ó? Então, a quantidade de lados eu vou dividir por 2, né, para saber as arestas, beleza? Então, repara que eu estou chamando de nome diferente, gente. Lados é de polígonos. O pentágono tem 5 lados. A aresta é para poliedro, que é a figura tridimensional, né? O poliedro tem 90 arestas, tá vendo? O poliedro é o objeto 3D aqui, ok? Então tem essa diferença nos nomes, tá? Fiquem atentos aí, porque às vezes a gente confunde. E os vértices eu vou jogar na fórmula de Euler também. V menos A mais F igual a 2, ó. O V, o A é 90 e as faces são 32, né? Ó, 20 mais 12 ali. Eu calculei, né, o V que deu 60 vértices, né? Que são esses encontrozinhos aqui, ó. Tá vendo? Que não fica muito visível na bola, né? Porque ele é costurado, mas são esses pontinhos, ó. Tá vendo? São 60 deles, olha. Beleza? Então é isso. Bons estudos, galerinha. Até a próxima aula.